Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, com relação àquele vídeo que publicamos aí tem um bom tempo, falando a respeito do PhD em matemática, que é este aqui, Wolfgang Smith, que diz que a Terra está imóvel. Algumas pessoas, porque assim, os globoloides eles não querem aceitar a verdade de que a Terra é imóvel. Então muita gente disse o seguinte, alguns comentários que eu li, falando a respeito do objetivo de tal experimento de Michelson e Morley, ou Michelson-Morley, que não era esse experimento, o objetivo principal dele não era a detecção da rotação terrestre, mas outra coisa, que seria a detecção da luz, do movimento da luz, ou da propagação da luz em um meio chamado éter. Eles queriam saber se o éter realmente existia, e não se a Terra se movia. Bom, ocorre o seguinte, que o próprio Wolfgang Smith, em seu livro Ciência e Mito, ele responde isso, tá? Então, se alguém está pedindo aí alguma obra, alguma referência científica, temos aqui, ó, no próprio livro, que vocês globoloides deveriam ler, principalmente o capítulo, esse aqui, ó, o capítulo 7, tá? Que fala o seguinte, vou até tentar escrever aqui, capítulo 7. O capítulo 7 fala da ciência à ficção científica. Este livro, Ciência e Mito, certo? Esse livro aí que vocês estão vendo na tela é a capa do Ciência e Mito. E justamente o capítulo 7, que eu recomendo a todo globoloide ler, tá? É o capítulo que fala a respeito justamente do tema da ciência ficção científica. Então ele afirma que a ciência atual ela se tornou anticientífica ou uma ficção científica. Então a página 203 deste livro, se não me engano, é a página 213. A página 213 desse livro diz o seguinte, tá? Ela diz assim, ele diz, aspas, em 1889, Albert Michelson e Edward Morley, com efeito, conduziram um experimento com base na seguinte ideia: se C designa a velocidade da luz relativa ao éter, então sua velocidade relativa à Terra deveria ser menos v para um feixe de luz que se move na mesma direção da Terra, e C mais v, um feixe que se move na direção oposta. Entretanto, o experimento revelou para a consternação da comunidade científica que as duas velocidades relativas, em verdade, são iguais. Isso implica, com base na física newtoniana, que v é igual a zero, o que significa de forma contrária ao dogma galileano que a Terra não se move. Tá? Então vocês aí podem dar pulinho de 10 metros, que ficam falando o seguinte: não, o experimento não era para medir velocidade da Terra, mas a existência do éter. Mas vocês veem que o resultado com éter ou sem é a mesma coisa, é igual a zero. Então eu copiei aqui, estou fazendo um texto, elaborando um texto, tá? E eu copiei justamente
Aí no texto, nesse texto eu copiei. Vocês podem ler aí, tá? Copiei aí os dizeres de Wolfgang Smith, ok? Então, para a tristeza, mais uma vez, dos globoloides, temos aí uma referência muito boa do próprio Wolfgang Smith, PhD, que disse que a Terra está imóvel, e ele diz que o experimento foi justamente esse. Eles tinham a ideia de medir a existência, de comprovar ou não a existência do éter, o meio pelo qual a luz se propagaria, certo? E o negócio foi o seguinte, o resultado foi 0 para um feixe de luz que se move com relação na direção da Terra giratória e contra ela. Então deu 0. Então, mais uma vez, temos que dizer para vocês, boboloides, não estamos girando. A Terra continua imóvel para sempre. Fica a dica. Fica a dica, garoto.